Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Bem, hoje eu quero fazer um vídeo sobre frutos da traição. Olha, os frutos da traição são os piores possíveis. Nem queiram saber. Trair uma pessoa é como você tomar veneno achando que está tomando a bebida mais doce, ou a bebida que mais está te fazendo bem, que no fundo vai ser amargo. É como se estivesse tomando, todo mundo fala da Coca-Cola, né? É como você tomar o Coca-Cola viciado, achando que está te fazendo bem, mas está te matando. Assim é a traição. É como você pegar semente de várias coisas ruins, jogar na terra e querer que cresçam árvores boas, que não vão crescer. E você vai entender. Eu já disse uma vez que a traição nunca acaba bem para nenhuma parte envolvida. Eu não consigo ver Deus abençoar um casamento que foi constituído em cima de traição, que foi constituído em cima do marido que abandonou a mulher e foi lá ficar com a amante, que abandonou família, filhos. Eu não consigo ver isso. Ver Deus abençoar isso. Ou o universo, como você queira chamar. Eu não consigo ver. Porque isso vai contra os princípios da ética que Deus estabeleceu, né? E por quê? Só que agora eu vou falar de traição, mas não é só a traição de marido e mulher. Mas vai bater mais, vai respingar mais aí, porque todo mundo que essa traição é mais conhecida entre homem e mulher, mas também é conhecida entre amigos, entre irmãos, entre parentes, enfim. O primeiro fruto da traição é a destruição da confiança. Ou seja, traiu é como você pegar um vaso, quebrar. Vai colar, mas nunca mais será o mesmo. Sempre vai estar a rachadura lá, né? A confiança é a base de qualquer relação. Após uma traição, ela não apenas é quebrada com a pessoa traída, mas o traidor também passa a duvidar de si mesmo. Reconstruí-la pode levar tempo. E às vezes é impossível. É o que eu falei. É o exemplo do copo quebrado. Vai levar tempo para reconstruir, mas e pode ser que ele nem tenha jeito mais. Porque às vezes ele pode ter se quebrado em cacos minúsculos que vai ser impossível você colar. Assim é também. E eu já disse que na traição não tem fruto bom, nem para o traidor, nem para o que trai, e nem para a terceira pessoa. Por quê? O traidor fica mal falado. E já vou chegar nessa parte. O traído fica ferido, machucado, e a terceira pessoa, no caso um amante, ou a pessoa que levou vantagem nessa traição, ela pode ser a próxima. Ela vai ser, normalmente ela consegue ser a próxima vítima. E é isso, recuperar a confiança num relacionamento que se acabou por causa de traição é complicado. Reconquistar, eu ouso até dizer que é mais difícil do que conquistar. Porque conquistar é a primeira vez, é o primeiro amor. Agora, reconquistar não, é fazer retalhos. Se sobrou algum, né? É você colocar um espaladrapo na ferida. É você fazer curativos no seu coração. Isso é quando um relacionamento acaba por fruto de traição. E aquelas feridas vão estar lá, que é o quê? A desconfiança. Segunda, culpa e arrependimento duradouros. Quem trai pode sentir uma culpa que o persegue, especialmente se ainda ama a pessoa traída ou se reconhece que machucou alguém bom. Esse sentimento pode causar ansiedade, insônia e até crise. Olha,
tem muito o traído fica mal falado, eu já falei. Porém, sabe o que acontece com ele também? Ele fica com peso de consciência, ele fica com remorso, com misto de arrependimento, porque às vezes ele sabe que a pessoa que ele traiu não vai, talvez vá até perdoar ele, mas não vai querer estar perto dele. E a pessoa fica com ansiedade, com depressão, e não dorme, e não sabe o que faz da vida, porque está vivendo em rumo dessa traição. Se for uma traição de sócios, também a mesma coisa. A traição, no caso, né, quando você e seus parentes param de se falar por causa de uma briga, alguma coisa, isso também é uma traição. E aí, o que acontece? A traição também por fofoca. Você fica com peso na consciência, eu errei, eu fiz coisa errada e tal, mas ele não vai me perdoar. Fica aquelas coisas gerando na tua cabeça. E aí o que acontece? Fazendo mal para você. Então, o que você tem a fazer nesse momento é dar tempo ao tempo. Respeitar o tempo alheio, respeitar o momento que a pessoa está passando e respeitar a decisão do outro. Se ele decidiu te perdoar, mas não quer mais amizade com você, ou então não quer mais voltar ao relacionamento, a melhor coisa que você faz é respeitar. É isso. Terceiro, trauma emocionais profundo. A pessoa traída pode desenvolver traumas como medo de se relacionar novamente, insegura, baixa autoestima e até depressão. A traição abala a autopercepção, não foi o suficiente, tá vendo? Ela fere também o outro lado. A pessoa, tanto a mulher ou o marido, às vezes também começa a se achar onde foi que errou para entrar numa traição. Mas, eu vou dizer, por mais que a pessoa que foi traída tenha uma parcelinha de culpa nisso, a traição nunca será uma opção, será uma escolha da outra pessoa. Por quê? Tem jeito de sentar, conversar, né? Tem outros tipos de traição também que pode acontecer numa empresa. Se você, por exemplo, trabalha numa loja de construção e ao invés de pedir um aumento de salário ao teu chefe, você vai lá e romba o babinca e vende para querer ganhar mais, isso é uma traição também. Ou rouba qualquer outra coisa lá da loja para querer trocar por dinheiro, isso é uma traição também. E se o chefe te percebe, te demite por justa causa, além de ter uma baita de uma decepção contigo. Assim é também todo o restante de traição, né? A pessoa fica lá, onde eu errei, o que eu fiz? Coisa que você poderia ter conversado. Coisa que o outro, que você também foi traído, poderia ter conversado, e ele que traiu também poderia, né? Tanto que está com intenção de trair, e aquele que talvez está esperando ser traído, tem que sentar e conversar. É a melhor coisa. Se exponha a pessoa que está com você, seja seu marido, sua mulher, seu amigo, sua amiga. Se exponha. Fala, ó, tá acontecendo isso aqui e tal. Algo que está afetando a relação de vocês. Para que vocês dois não saiam por aí dizendo: onde foi que eu errei? O outro sabe, errou em ter traído. E o traído talvez errou por não ter dado a atenção necessária à esposa, ao marido, ou talvez por não entender a necessidade alheia, né? É assim, não estou dizendo aqui que sempre tem 50% de cada lado, não estou dizendo que o traído é culpado, não estou minimizando a culpa do traidor de forma alguma, né? E sexto, espírito da desconfiança e paranoia. Mesmo após o fim da relação, o traído pode projetar sua dor em novas relações. Ou seja, o traído começa a não querer ter mais amigo, ele vai ter colega, ele quer ter colegas. Tipo, aquele que ele cumprimenta boa tarde, bom dia, só lá no trabalho, lá na igreja, mas ele não quer mais dentro da sua casa, ele não quer, sendo que ele vai precisar dessas pessoas uma hora,
ou outra, não tem como você querer fugir disso. Fugir disso, se isolar é inútil nesse momento. E quem traiu, ao ver o estrago que causou, pode passar a ter medo constante de ser traído também. Um fruto do próprio veneno. Olha o que eu falei. A pessoa que trai tá mal falada. E ela espera ser a próxima. Qualquer um que saiu de casa e engatou um novo relacionamento com um amante, pode ter certeza que de várias histórias que eu já ouvi, ou foi traído ou traiu. E ficou nesse ciclo vicioso de trair até ser traído. Ficou assim. Ou seja, ele tem sempre o medo de ser traído. É isso que sua amante ou seu amante vai ter. E é isso que você vai ter com seu próximo amigo que você tiver, a próxima pessoa que você está conhecendo. Eu sei, tem pessoas que você tem que manter esse tipo de relação. Boa tarde, bom dia, como vai, até logo. Mas é um como vai bem seco, para você dizer bem ou mal, só isso. Né? É até melhor que você diga que está bem mesmo não estando, para não ficar dando detalhes da sua vida. E é isso que tem que acontecer. Mas, porém, você deve entender que você vai precisar das pessoas. Não tem como você viver sozinho, igual um eremita. O sétimo, rompimento espiritual ou valores. Pessoas com crenças espirituais ou mais fortes podem sentir que traíram seus princípios. Podem surgir uma crise de fé, arrependimento espiritual ou sensação de estar longe de Deus. Ou seja, um cristão, quando tem um atrito lá na igreja com um irmão, com uma irmã, até mesmo com seu próprio pastor, o que acontece? Ele sente, a primeira coisa que ele pensa é que ele traiu um mandamento bíblico, que ele não estará bem, que isso prejudicou a vida dele espiritual. A mesma coisa é se dentro de uma congregação houve uma traição. Se o marido traiu a mulher, que passa um monte de coisa na cabeça dele. Eu pequei contra Deus, eu não obedeci aquela mandamento que diz, né? Não adulterarás ou não cobiçarás a mulher do próximo, um negócio assim. Por quê? Porque a pessoa sabe, né? Os princípios que ela preza. E às vezes esse tipo de pessoa se passa por pessoas irrepreensíveis. E no que ela passa por pessoas irrepreensíveis, a imagem dela torna-se uma decepção profunda quando isso é exposto à congregação ou a parentes próximos. E aí, o que você tem a fazer? É você pedir perdão a Deus e tomar atitudes diferentes, né? Se vai ter ou não novamente esse relacionamento perdido, aí já é outra conversa. Oitavo, feridas familiares. Pai, filhos, parentes envolvidos emocionalmente com o casal ou com os amigos também, né? Podem se magoar, tomar partido ou perder o respeito por quem traiu. Às vezes o ambiente familiar nunca mais é o mesmo. Olha aí. Eu já falei aqui de um vídeo sobre traição ou relacionamento com a irmã ou irmão do seu ex. Vai gerar ali um ambiente familiar nunca é o mesmo. Assim acontece também quando você trai. Né? Algumas pessoas vão tomar partido de você contra a pessoa que foi traída e outros vão tomar partido dela. E aí, os parentes que eram próximos, o que vai acontecer? Vão começar a se afastar, vai se dividir tudo por causa de uma traição. Mas aí, você tem que pensar nisso. Isso aí é uma coisa que não tem como você consertar mais. Se isso acontecer, já era. Esquece. Até seus pais, quando você trai, seus pais eles já não são o mesmo com você.
Eles te acolhem porque é filho e tal, mas com certeza o olhar deles para você já não vai ser mais o mesmo. Já não vai ser mais, vai ser aquele olhar de não foi assim que eu te ensinei. Nossa, eu não esperava isso de você, de decepção. Então você tem que pensar 2 vezes se vale a pena isso. E repetição do ciclo. Quem trai e não se trata emocionalmente pode repetir o comportamento em novos relacionamentos. Vira um vício. Ele trai aqui, terminou. Mas aí ele não ou fica ou não fica com essa pessoa e contrai um novo relacionamento, trai de novo. E assim acontece. É hora de procurar uma terapia, é hora de tratar o seu caráter, porque isso não tá ficando bom para você, não tá ficando bonito. Você tá tomando veneno, achando que tá tomando uma coisa doce. É isso que tá acontecendo com você. Então você precisa tratar isso de alguma maneira. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social. Procure uma terapia, procure uma igreja, procure o que tiver na sua capacidade. 10º, arrependimento tarde demais. O traidor muitas das vezes só reconhece o valor da relação depois de perdê-la. Olha, tudo tem prazo de validade, inclusive o pedido de perdão. Tem prazo de validade também. E aí, sabe o que vai acontecer? Seja tarde demais, a pessoa já não tem mais confiança em você. A pessoa diz assim: perdoo para não guardar mágoa. Porém, não quero mais amizade, não quero mais relacionamento com você. Se você passar na rua, não vou virar a cara, eu vou cumprimentar, mas serei eu o chefe, você o funcionário, então, ou então vai ser uma pessoa normal. Boa tarde, bom dia, como vai, até logo. Assim, de relacionamento seco, sendo que vocês tinham uma amizade profunda, uma amizade maravilhosa, e você pôs tudo a perder através dessa traição, né? A pessoa traída também pode ter seguido, já seguiu em frente, já está num novo relacionamento, no caso se for marido e mulher, e nunca mais vai confiar novamente. Seguiu, já te superou. E aí, nesse tarde demais, se existe um pouquinho de dignidade dentro de você, só tem uma coisa a se fazer, é aceitar. É aceitar que não vai ser mais a mesma coisa, que essa relação, seja de amizade, de namoro, familiar, não vai acontecer mais. Você tem que aceitar a sua nova realidade. Só isso que tem a fazer. Bem, esses são os frutos da traição, bem perigosos e bem venenosos. Curtam, comentem, compartilhem. Se você é novo, se inscreva-se. Fiquem com Deus. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. E até a próxima.